Buenas tardes, bienvenidos al seminario web titulado Terapia Génica para Enfermedades Metabólicas. Esta conferencia estará dictada por el Dr. Roberto Giuliani. Esta instancia ha sido organizada por la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal y el Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. La conferencia durará 30 minutos y luego tendremos 20 minutos para resolver sus dudas. Los invitamos a realizar sus preguntas mediante la opción Pregunta-Respuesta de la plataforma Zoom o a través del Facebook de Slime o de Educainta. La conferencia estará moderada por el Dr. Juan Francisco Cabello, que es médico cirujano con especialidad en neuropediatría. Actualmente es el director del Centro de Diagnóstico del INTA, profesor adjunto de la Universidad de Chile y profesor instructor de la Universidad de Valparaíso. Fue presidente de SLAIM en el periodo 2014-2015. Doctor Cabello, le doy el pase para que inicie el seminario web. Hola, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de dónde estén. Qué bueno que estén todos conectados. La verdad que para hoy día tenemos una presentación muy especial. La verdad que presentar a Roberto Giuliani es complejo porque podríamos estar toda la tarde, pero tenemos que contarles algunas cosas. Contarles que Roberto es médico, residió en la Universidad Federal del Río Grande do Sul en Brasil, que se especializó en genética clínica en la Universidad de Sao Paulo, donde también hizo su magíster y doctorado. Luego ha realizado múltiples formaciones postdoctorales en Londres, Génova, París, Zúrich, Auckland, Sydney, Tokio y quizás cuantos lugares más también, con intereses fundamentalmente en errores innatos del metabolismo y en particular en enfermedades de depósito lisosomal. El doctor Giuliani es miembro de múltiples sociedades científicas, participa como investigador en múltiples ensayos clínicos, investigación básica y clínica, y particularmente en relación a esta presentación, algunos que involucran terapia celular y genética. Se desempeña como director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de servicios de genética médica en América Latina. Ha supervisado estudios de posgrado de más de 100, Master in Science o PhD, ha dado más de 700 conferencias y es coautor de casi 500 artículos indexados en PubMed. Fue presidente de la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal durante el periodo 2015-2017, y ahí mencionar un hito importante para nuestra sociedad, de que Roberto fue el primer presidente del Congreso Mundial, del ICIM, que se desarrolló precisamente al final de su mandato como presidente de SLAIM, ahí en el año 2017 en Río de Janeiro. Roberto actualmente es profesor titular del Departamento de Genética de la Universidad Federal del Río Grande do Sul en Brasil, médico genetista del Hospital Clínico de Porto Alegre en Brasil, coordinador de la Escuela Latinoamericana de Genética Humana y Médica, coordinador del Instituto Brasileño de Genética Médica de Poblaciones, editor jefe de la revista Errores Innatos del Metabolismo y miembro de la Academia Brasileña de Ciencias. Pero sobre todo, creo que lo más importante es decir que Roberto es de esos personajes que nos enorgullecen como latinoamericanos, nos enorgullece trabajar con él, ser su amigo, y por lo tanto hoy día es tremendamente un placer enorme poder presentarlo en esta charla, que no tenemos quien mejor pudiera hablar que él en el mundo probablemente de este tema. Así que para los que están conectados es una tremenda oportunidad poder tener a alguien local, alguien de acá de Latinoamérica, no alguien invitado ni de Europa ni de Estados Unidos, que nos hable con tanta propiedad de un tema como este. Así que Roberto, te damos la bienvenida, te agradecemos obviamente y estamos listos para disfrutar tu presentación. Muchas gracias, Francisco. Muy amables tus palabras. Es un placer estar aquí en este evento de la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos de Metabolismo y Pesquisa Neonatal. Agradezco la invitación, agradezco también a INTA. Y este tema realmente es un tema que me encanta mucho porque es una charla muy actual en términos de enfermedades lisosomales. Vamos a compartir mi pantalla. Así que, ok, seguimos con la... Ok, entonces vamos a este seminario web para terapia génica de enfermedades metabólicas. Y hoy es un día especial.
un día porque el 7 de octubre marca el premio Nobel para una tecnología que es muy vinculada a la terapia génica, que es la edición genómica. Y esto fueron agraciadas dos pesquisadoras, Emmanuelle Charpentier, que es una francesa que trabaja en Alemania, y Jennifer Doudna, que es una americana, trabaja en Berkeley. E isto são notícias de hoje, 7 de outubro. Então, tive que modificar um pouco minha apresentação para incluir algo sobre este prêmio Nobel, porque é algo muito marcante e é o tema da apresentação. O prêmio Nobel foi otorgado a estas duas pesquisadoras. Pela primeira vez, duas mulheres ganham conjuntamente e compartem o prêmio Nobel por esta descoberta que é as CRISPR, las Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Vou tentar explicar um pouco lo que é. São sequências cortas, palindrômicas, uma é espejo da outra, como podem ver aqui nesta figura. E estas sequências são separadas por espaços definidos que são parte do genoma de vírus que o organismo das bactérias incorpora para depois ter uma memória para sua defesa. E isto, cerca desse complexo de CRISPR, que tem as sequências palindrômicas, os espaços entre as sequências, tem os CRISPR-associated systems, que são genes que têm helicases, que são proteínas que dividem o ADN, que abrem o ADN, e as nucleases, que são como que tesouras que cortam o ADN. Então, este complexo se chama CRISPR-Cas, e uma das casas é a Cas9, que é a mais utilizada e que foi utilizada por essas pesquisadoras. Basicamente, o que se faz quando chega um vírus e tenta atacar a célula da bactéria, a bactéria, esse sistema Cas identifica o material genético do vírus porque tem sua memória acá em seu genoma e consegue tornar inutilizar esse ataque, assim que o ataque do vírus não é bem sucedido. Então, isso foi descoberto por essas pesquisadoras e pode ser utilizado para terapia humana, terapia, como, por exemplo, se pode identificar uma mutação e com este sistema se ir em la mutação e com as tesouras moleculares se identificar, recortar e inserir um material genético neste local. Então, é algo realmente revolucionário e é muito justo que tenham ganado o prêmio Nobel. Que é a edição genômica, sim, porque isso se chama edição genômica, é um pouco distinto de terapia génica. A edição genômica tem por alvo genes causadores de enfermidades com o objetivo de corrigir ou remover um defeito genético. Esta correção deverá permanecer durante a vida das células transformadas. Dependendo do tipo de célula involucrada no tratamento e na duração das células do organismo, essas terapias com edição genômica podem tratar as enfermidades efetivamente com uma única aplicação ou por aí com aplicações repetidas. Essa é a edição genômica. A terapia génica já é um processo pelo qual uma ou mais cópias de um gene são introduzidas no corpo do paciente com a ajuda de um vector, vamos ver isso em um rato. E esta abordagem compensa o efeito do gene defectuoso que causa ou predispõe a uma enfermidade. E para ter um efeito duradouro, os genes introduzidos devem se expressar por um período de tempo longo, idealmente por toda a vida. Assim que de agora em diante vamos falar de terapia génica, depois de fazer essa menção sobre o prêmio Nobel para a edição genômica. Terapia génica me parece que é algo realmente muito marcante, porque vejam este livro publicado no ano passado, 2019,
a história da medicina, desde Hipócrates hasta a terapia génica, como se a terapia génica fuera a coisa mais moderna, mais última em termos de medicina. E por aí está certo. Vamos volver 20 anos antes, em 1999, já o Time publicava em la fronte del periódico uma informação falando de que a genética é o futuro da medicina. Já estava muito marcante isso muito vinculado ao projeto Genoma, a engenharia genética e a possibilidade de terapia génica. Pero a história começa muito antes. Por exemplo, em 1928, Griffith descobre o princípio transformador, descreve o princípio transformador. Em 44, Avery, MacLeod e McCarthy descobrem que a informação genética é carregada por el ADN. Em 52, se introduz a tradução como um mecanismo de transferência genética. Em 53, Watson e Crick descrevem a dupla hélice do ADN, a informação por aí mais marcante do siglo XX nesta área. Em 61, se descobre que a mutação genética pode ser herdada como resultado de uma infecção viral. Em 62, já se realiza o primeiro transferência génica em células de mamíferos. Em 68, se demonstra uma prova de conceito de uma transferência génica mediada por vírus. Então, as coisas foram acontecendo lá no siglo passado e se chegou lá por os anos 70, já se tinha uma ideia de terapia génica. E a terapia génica poderia ser em células germinativas ou em células somáticas. Em células germinativas, muito temprano se decidiu que não seria a ser terapia génica por as questões éticas envolvidas, as questões de segurança, né, de fazer uma modificação genética que se vai passar de geração a geração. Então, vamos falar de agora em terapia em células somáticas, que podem ser divididas em dois grandes grupos, as terapias in vivo e as terapias ex vivo. Vamos ver como são. A terapia in vivo é quando introduz no organismo o material genético, se transfere diretamente ao organismo por um sistema que pode ser não viral ou por um sistema viral, mas introduz diretamente ao organismo. A ex vivo não, é distinto, se retiram células do organismo, se trabalham em laboratório e devolvem as células processadas ao organismo. Então, são os dois grupos de terapia génica, lá, in vivo e ex vivo. E vamos ver exemplos na apresentação. O material genético é transferido com o uso de vectores. Assim que um gene é colocado num vetor e esse vetor que carrega o material, transporta o material genético para a célula e por aí chega no núcleo da célula. Quais são os tipos de vetores? Basicamente, podemos dividir em dois tipos, os não virales e os virales. Os não virales podemos dividir também em dois tipos, os físicos e os químicos. Vamos ver nesta ilustração. Aqui temos exemplo de um vetor físico que é o gene, a pistola, a genética em que se pode fisicamente se introduz material genético através da pele do paciente, e isso é uma maneira de transferência física. Ou se pode colocar o material genético em moléculas químicas como lipossomas e isso injetar no paciente seria uma transferência química, mas não se usa vírus nesse tipo de transferência. Isso é mais utilizado em vacunas e não é muito utilizado para tratar enfermidades genéticas. E o outro tipo de vetores são os virales. Os virales podem ser divididos também em dois tipos, os que se integram no genoma, como os retrovírus, exemplo,
y los que no se integran en el organismo, como los virus adeno-asociados. Vamos a ver también ejemplos de eso. Aquí los vectores virales, más o menos cómo funciona. Aquí tenemos un virus con sus genes virales que son retirados para serem substituídos, reemplaçados por genes terapêuticos. Então, o vírus chega à célula com um gene terapêutico. Então, não vai formar novos vírus, não vai ser não vai causar uma enfermidade, e sim vai transportar o material genético que queremos que chegue ao organismo. Então, ele vai chegar na célula e no núcleo esse material genético então vai exercer sua função. Que tipos de vírus temos? Temos vários tipos de vírus: adenovírus, vírus adeno-associado, herpes, retrovírus, vários vírus. Vamos tomar dois exemplos. Um exemplo seria o vírus adeno-associado, é um vírus pequeno que não se integra ao genoma do organismo, pero pode carregar, transportar genes pequenos e não vai se integrar. Tem vantagens e desvantagens. Se não se integra, pode ser que não dure tanto, pero também não vai causar moléstias ao paciente. O outro tipo de vetor que vou exemplificar é os retrovírus. Os retrovírus se integram ao genoma do hospedeiro e são um pouco mais grandes, podem transportar genes maiores. Assim que, se vamos a ver que vírus são utilizados, podem ser os adenovírus, retrovírus, adeno-associados, lentivírus, há de todo. Qual seria o melhor? Não há uma resposta, não há um melhor. Depende da indicação, depende do objetivo da terapia gênica. Há vírus que vão mais ao fígado, outros mais ao cérebro, outros se integram e são mais importantes para um tipo de tratamento. Assim que a verdade é que não há uma resposta, um vírus que sirva para todos os protocolos. E vamos a ver exemplos de diferentes vírus utilizados. O vírus adeno-associado é um dos mais utilizados. É um parvovírus não patogênico, não causa enfermidade em humanos. Um DNA simples, de fita simples, com 4.8 kilobases e 2 repetições terminais invertidas. Vou mostrar agora como fica. Não codifica uma polimerase, portanto, depende das polimerases celulares para a replicação do genoma. Entre as terminações, tem 2 vírus, um vírus de replicação e um vírus para o capsídeo, que codificam uma proteína não estrutural de replicação e uma estrutural do capsídeo. Assim, são somente 2 vírus, 2 genes deste vírus. E esses, então, o que hacemos para tratar? Sacamos esses vírus, esses genes do vírus e colocamos nosso transgene que queremos transferir ao paciente com uma sequência promotora e uma sequência de terminação. Isso, então, é transferido, né? Sacamos este genoma viral e colocamos um genoma que queremos transferir ao paciente. E como esse vetor funciona? Esse vetor, então, esse vírus chega na célula por endocitose mediada por um receptor, é internalizada no citoplasma e por aí chega ao núcleo, mas não se integra. O adeno-associado não se integra, ele se queda de uma maneira epissomal, pero se queda se expressando, replicado e traduzido e segue se expressando, pero sem se integrar ao genoma do hospedeiro. Há muitos sorotipos de vírus adeno-associados, podem ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ver agora o 8, tem um exemplo que vamos ver, ele vai mais ao fígado, e o 9 vai para todos os tecidos, é muito utilizado para afecções que afetam o cérebro. Pero os vírus podem não ser patogênicos, pero podem causar uma imunogenicidade. O organismo pode criar anticorpos neutralizantes ao vírus. Pode haver uma resposta CTL, que é linfócitos T citotóxicos,
pode haver secreção de citocinas e pode haver uma resposta ao transgênio, e não ao vírus, mas ao transgênio, se o organismo não conhece o transgênio. Assim que isso é uma possibilidade e por isso vamos ver depois de exemplos como se maneja essa situação. Volviendo a nossa linha do tempo, em 89, um passo muito importante foi oficialmente aprovado o primeiro protocolo de terapia gênica, que, em fato, começou em 1990. Então, há 30 anos que começou a terapia gênica e foi com uma enfermidade metabólica, uma imunodeficiência de causa metabólica. Aqui está o Dr. Rosenberg com sua pequena paciente, uma paciente que nasceu com deficiência de adenosina deaminasa. Essa deficiência causa essa imunodeficiência, as células T foram retiradas da paciente, cultivadas ex vivo, estimuladas a proliferar com interleucina 2, infectadas com um vetor retroviral e reintroduzidas na paciente em procedimentos seriados. Não porque o vetor se integra, mas as células têm uma viabilidade reduzida. Assim que, de tanto em tanto tempo, tem que fazer um novo procedimento. Mas com a terapia gênica, teve uma vida saudável e produtiva, e aqui está ela muitos anos depois, o médico também, muitos anos depois. Então, parecia que o caminho da terapia gênica ia ser um caminho muito fácil, pero aconteceram problemas no caminho. Vou ilustrar um problema que ocorreu, é a morte deste paciente, em verdade, um voluntário, 18 anos. Ele tinha uma deficiência leve de OTC, ornitina transcarbamilasa, que manejava bem com a dieta hipoproteica e entrou num protocolo de terapia gênica dentro do grupo de controle para testar a segurança do procedimento. O vetor era um adenovírus que transportava o gene normal. E 4 dias após a transferência gênica, ele veio a morrer por uma maciça resposta imunológica ao vetor viral. Isso foi levou à revisão de todos os protocolos de terapia gênica, se quedou on hold por algum tempo, até que tudo foi revisado. Então, isso atrasou muito o processo. Alguns anos depois, o pesquisador principal, o Dr. Jim Wilson, publicou esse paper sobre o que foi lições aprendidas neste episódio. Pero o processo seguiu se desenvolvendo, o processo da terapia gênica, e houve um protocolo muito bem sucedido de ex vivo também, em que se retiraram células do paciente também para tratar uma imunodeficiência. Foi publicado no New England em 2002. A correção sustentada da imunodeficiência severa combinada por esta terapia gênica ex vivo com um vetor retroviral, pero depois desse trabalho com 10 pacientes, se viu que alguns começaram a apresentar problemas de oncogênese insercional, porque o vetor retroviral se inseria em áreas do genoma que inativavam supressores de oncogênese. Isso levava a desenvolvimento de formas de câncer. Felizmente, a maior parte dos casos foi bem manejada, mas é um problema que depois teve que cambiar o protocolo para seguir avançando. E são coisas que ocorreram no caminho. Mas em 2003, a China aprovou a primeira terapia gênica comercial para uso clínico. Em 2009, em Europa foi aprovado o estudo fase 3 de terapia gênica, e em 2012 o primeiro produto de terapia gênica foi aprovado na União Europeia. Assim que as coisas seguiram avançando e hoje temos várias terapias gênicas já aprovadas. Gedicina, o produto de China para carcinoma de células escamosas, o Imiglic para melanoma, o Glibera para deficiência de lipasa lipoproteica, o Luxturna para distrofia retiniana e, recentemente, o Zolgensma para atrofia muscular espinhal. Assim que há hoje, na Europa,
13 produtos aprovados, 8 em Estados Unidos, 4 em Japão, mesmo em Brasília já temos 2 produtos de terapia génica aprovados para uso. Pero se vamos a ver lo que hay en estudios clínicos, hay muchos estudios. Este foi em julho, lo tomamos de la página de clinicaltrials.gov, 245 estudios em fase clínica de terapia génica, muitos estudios. Vamos a ver o que temos para enfermedades metabólicas em estudos clínicos. Temos estudos para fenilcetonúria, deficiência de ADC, descarboxilasa dos aminoácidos L-aromáticos, deficiência de piruvatoquinasa, adrenoleucodistrofia ligada a LEX, glicorrenose 1A, a enfermedade de von Gierke. Aqui vou só exemplificar este caso, é bem recente. A empresa Ultragenyx está desenvolvendo este protocolo com vetor adenoviral 8 para a glicorrenose 1A. Está no clinicaltrials.gov. É estudo ainda fase 1 ou 2 de segurança e determinação de doses, utilizando o vetor adenoviral tipo 8 para transferir o gene da glucosa 6-fosfatasa para adultos com a glicorrenose tipo 1A. Aí, por que ela é 8? Porque tem tropismo pelo fígado e é onde se deseja que se expresse mais o gene. E aqui se vê, nesta figura, em gris, se vê os pacientes, o paciente antes do tratamento, quando ficava em ayuno, a glucosa caía em níveis muito baixos, pero depois de 12 semanas depois do tratamento, quando ficava em ayuno, caía a glucosa, pero depois já se mantinha em níveis bem normais. Assim que houve aparentemente trabalho promissor em termos de terapia génica para a glucogenose. Esse estudo está sendo desenvolvido. Vamos ver agora uma parte que, como Francisco comentou no início, eu sou mais dedicado às enfermidades lisossomais. Vamos ver algumas que estão em estudo clínico. Enfermidade de Fabry, enfermidade de Gaucher, de Pompe, a cistinose, enfermidade de Danon, as gangliosidoses RM1, gangliosidose RM2, lipofucinose seroide neuronal tipo 6, a leucodistrofia metacromática e as mucopolissacaridoses. Eu já vou começar falando de Fabry, porque é exemplo muito interessante. É uma companhia chamada Avrobio, que está desenvolvendo procedimento ex vivo, retiram as células do paciente, las transformam em laboratório e depois devolvem ao paciente. É como se fosse transplante autólogo, em que se condiciona o indivíduo a receber as células que vão a se incorporar e vão a produzir a enzima que está deficiente. No caso de Fabry, a enzima é a alfa-galactosidase A. Este paciente está com níveis muito baixos de alfa-galactosidase A e níveis altos do biomarcador, de liso-RB3. E aí, quando recebe a terapia, a enzima começa a subir e o biomarcador começa a baixar. Assim que foi os primeiros testes muito bem sucedidos. Aí se avançou também a verificar como estava a biópsia de riñón aqui antes da terapia e depois da terapia, em 6 meses depois, já tinha muito menos acúmulo de lipídios. Assim, parece muito promissor também. Seguiram com outros pacientes, em todos os pacientes mediram a atividade enzimática e se vê que há um aumento significativo no início. Depois há uma tendência de queda, pero ainda, mesmo com 2 anos após a terapia, já mantém níveis acima dos níveis normais, assim que é um tratamento muito promissor, mas, claro, estamos em ensaio clínico e há que observar. Isso é com lentivírus. E este laboratório está desenvolvendo para Fabry, como falei, também para Gaucher, cistinose e Pompe, e agora vão começar mucopolissacaridoses tipo 2. E falando de mucopolissacaridoses, vamos ver o que temos hoje de
terapia gênica para mucopolissacaridoses. São, como vocês sabem, são enfermidades de atesouramento. Há uma fase típica, uma hepatoesplenomegalia, alterações do esqueleto, restrição articular, opacidade corneana, e são enfermidades progressivas, como se vê neste paciente, da doutora Ida Schwartz. Se vê, com 2 anos é muito próximo do normal, com 6 anos já tem um aspecto distinto, e com 11 anos está bem marcado e vem a falecer ao óbito com 14 anos. E aí vou falar um pouco do que teremos de terapia gênica em vivo para mucopolissacaridose. Há alguns protocolos ex vivo que não vou a mencionar aqui. Pode ser por infusão sistêmica intravenosa do vetor ou por injeção tecidual do vetor. Vamos ver os 2 exemplos. Há vários tipos de mucopolissacaridose que estão em teste para terapia, la MPS-1, la MPS-2, la MPS-3A, la MPS-3B, la MPS-6. E agora isso já foi um paper de 2020, mas já há mais coisas neste momento. Em relação ao MPS-2, vamos começar falando rapidamente de edição genômica, como falei no início. A ideia é inserir o gene da enduronato sulfatasa em uma posição específica do genoma do paciente. No caso, é junto ao promotor de albumina, que é um promotor muito forte, assim pode codificar grandes quantidades, ordenar a síntese de grandes quantidades da enzima. Isso foi intentado em um paciente com MPS-2 de forma atenuada e se obtiveram níveis que, infelizmente, não chegaram a ser níveis importantes para o ponto de vista terapêutico, assim que o estudo não seguiu, ilustrando as dificuldades que tem esse tipo de protocolo. Às vezes, a dose, a maneira, o tipo de vetor que se utiliza, há que verificar a experiência. Nem tudo que funciona em animais funciona bem em humanos. Este protocolo não foi um protocolo bem sucedido, mas a empresa que está desenvolvendo, a Sangamo, está revisando e provavelmente vão vir com outro protocolo mais eficiente. Para MPS-3A, uma companhia espanhola, a Beona, que faz uma transferência gênica com um vetor AAV9, que é intravenoso, pero parece que o vetor, o material genético, chega ao cérebro porque quando se mira o heparansulfato no líquido cefalorraquidiano, se vê uma caída bem impressionante da quantidade de líquido, de heparansulfato no líquido cefalorraquidiano. E quando se mira o tamanho do fígado, também se vê que há uma redução importante assim, nos pacientes tratados com esse vetor. Também um estudo que está em desenvolvimento. O mais importante da MPS-3 é a parte cognitiva, né? E na parte cognitiva se vê aquela história natural da MPS-3, uma caída muito forte de aquisição cognitiva, e com o tratamento se vê que alguns pacientes, principalmente os que são tratados mais tempranos, têm um melhor desenvolvimento, e por aí há uma esperança que esse tratamento, se administrado temprano, pueda modificar a história natural tão catastrófica da MPS-3A. Há um outro laboratório também está produzindo um tratamento para MPS-3A, mas com uma abordagem distinta, as Lysogen. Utiliza uma aplicação, em vez de ser uma aplicação intravenosa, como a Beona, é uma aplicação intracerebral. Assim que fazem uma terapia gênica intraparenquimal, diretamente na substância branca. É um procedimento neurocirúrgico relativamente simples, se fazem 6 injeções. O procedimento todo toma 3 horas. 2 ou 3 dias de cuidado no hospital e o paciente se vai à casa. Já foi usado em mais de 60 ninhos com distintas enfermidades como MPS-3A, 3B, leucodistrofia, Canavan,
hipoficinose seroide. Lo que se hace? Se hace esse orifício, se injeta o material genético, são 6 orifícios, em cada orifício se injeta em 2 altitudes, e o primeiro estudo, ele faz 1 ou 2, trataram 4 pacientes, e fizeram 6 injeções em cada um, não houve reações adversas, e foram resultados considerados encorajadores positivos para progredir para um estudo mais amplo. No momento, esse estudo está on hold, porque estamos observando, o FDA pediu para mais estudos sobre a reação inflamatória que se hace ao redor da infusão. Há imagens que querem que se investigue melhor isso. Esse estudo está, no momento, não está incluindo pacientes. Outro estudo que vou mencionar é o MPS6, marotolamib, é uma mucopolissacaridose que não tem afectação neurológica, mas tem um quadro muito severo do ponto de vista esquelético e visceral. Esse estudo, então, foi usando o vetor adeno-associado serotipo 8, que vai, como já tinha falado em glicogenose, vai muito bem no fígado, e no fígado vai produzir enzima que se vai às articulações, ao hueso e ao coração. Estudos em animais, em gatos com MPS6, se viu que houve uma subida muito interessante do nível da enzima no suero, e muito positivo esse resultado, isso por um período de pós-terapia de 7, 8 anos de seguimento. Pero quando se utilizou em humanos, houve uma subida da atividade da enzima, pero não num nível suficiente para baixar os GAGs. Assim que este também estudo está sendo redesenhado para poder volver com outro protocolo que pueda ser um pouco mais efetivo. Assim que são dificuldades que ocorrem em protocolos de ciência, e na terapia génica não seria distinto. E vou terminar falando de lo que estamos fazendo nós outros em terapia génica de MPS2, com o vetor vírus adeno-associado 9, que é um vetor que tem um tropismo por cerebro, e é aplicado em la cisterna magna para tratar a enfermidade neurológica, porque para MPS2 temos uma terapia, que é a terapia de reemplazo enzimático, pero a enzima não cruza a barreira sangue-cerebro. E com essa terapia se administra o vetor AAV9 diretamente na cisterna magna, e este vetor vai se distribuir por aí no cérebro, é o que se espera. Há uma companhia americana chamada Regenxbio que organiza e patrocina esse estudo. Então, o que hacemos nós outros aqui? Selecionamos pacientes com diagnóstico confirmado de MPS2, serão homens com idade de 4 meses a 5 anos e que têm uma forma grave da enfermidade, porque queremos tratar o cérebro. Esse paciente não pode ter impossibilidade de funcionar a cisterna magna, por óbvio. Tem que fazer uma imunossupressão, porque o vírus pode causar reações, então tem que ter uma imunossupressão. Não pode ter função, se não pode fazer função lombar, não pode ingressar no estudo, porque tem que fazer funções lombares para retirar líquido cefalorraquidiano para medir a eficácia do tratamento. Não pode ter a derivação ventrículo-peritoneal, não pode ter realizado o transplante de médula antes, nem a terapia intratecal também não pode. Se tem convulsões, têm que estar controladas. Não pode ter tido infecções por HIV, hepatite B, hepatite C, e não pode ter plaquetas abaixo de 100.000. Se tem os critérios de inclusão e não tem os de exclusão, pode ingressar no estudo. Antes do procedimento, se faz uma ressonância de crânio e coluna cervical, se mede a audição, o potencial evocado auditivo, se faz uma ecografia abdominal para ver o tamanho do fígado e baço, se mede os níveis de GAGs e da enzima, e se fazem testes neurocognitivos e questionários de qualidade de vida. Assim que se faz antes de ingressar no estudo e depois a cada 6 meses após receber
la terapia. Esta terapia, aquí está nuestro paciente, la doctora Daphne Horowitz de Río, que encaminhou, que é a médica del paciente. Ele foi sedado e foi, depois, aqui está o produto de terapia gênica, que vai ser administrado en la cisterna magna. Aquí está, esa foto fue tirada en el momento de la inyección, se hace monitorado por tomografía y ahí se hace el procedimiento, que es un procedimiento que demora 5 minutos, pero después el paciente se va a cuidados por 24 horas de la terapia intensiva, por seguridad, pero sale del hospital con 48 horas y después de 2 meses, 8 semanas, estaba muy bien y por ahí no tenemos resultados de eficacia, pero el paciente se va bien, un procedimiento rápido, una sola aplicación. Así que estamos muy contentos, vamos ahora hacer un segundo paciente, por ahí un tercero más, y es algo que está avanzando y sería muy interesante principalmente para los pacientes que esto fuera bien sucedido. Pero una cosa importante, y esta audiencia es muy especial para isso, o diagnóstico, porque hacemos também heróis inatos e pesquisa neonatal, o diagnóstico temprano é muito importante para o sucesso, porque por aí não se imagina que a terapia em um paciente com mucopolissacaridose vai recuperar o que já está perdido em termos de funções cognitivas, por exemplo. Por aí se consegue estacionar, mas a mim me parece difícil que se vá recuperar. Então, é muito importante o diagnóstico temprano. E por aí, na medida em que tivermos tratamentos buenos, eficazes para esses pacientes, vamos ter que pensar mais forte em pesquisa neonatal, porque o tratamento temprano é muito, muito importante. Assim que e por exemplo, para MPS-1, já em Estados Unidos, em Taiwan, em Itália, já se faz o diagnóstico neonatal, a pesquisa neonatal para MPS-1. E, finalmente, umas considerações finais. 30 anos após ter sido utilizada pela primeira vez em um paciente e após enfrentar inúmeros problemas ao longo do caminho, a terapia gênica se consolida como uma estratégia viável para tratar enfermedades. A maioria dos protocolos tem utilizado vetores virais e uma parte substancial deles utiliza vetores virais adeno-associados. Esses vetores adeno-associados são não patogênicos, capazes de transduzir diferentes tipos de células, dependendo do seu serotipo. Estudos clínicos em diversas enfermedades metabólicas estão em realização, incluindo fenilketonúria, glicorrenose e mucopolissacaridose. Pero, mesmo com a terapia gênica eficaz, o diagnóstico e tratamento temprano devem ser fundamentais para o maior sucesso do procedimento. Assim que eu termino agradecendo à equipe de pesquisa, à equipe de pesquisa clínica, de investigação clínica, do Hospital de Clínicas e a 2 pessoas que me passaram informações relevantes, Guilherme Baldo e Carolina Souza, do Hospital de Clínicas. Muitas graças e me quedo listo para perguntas. Muchas gracias, doctor Giuliani, por su presentación. Damos inicio a la ronda de preguntas. Bueno, Roberto, la verdad es que fascinante, como siempre, tu presentación llena de experiencia personal, que yo creo que es lo que más se agradece cuando uno escucha esto, porque leer los artículos es fácil, pero cuando te los cuentan en primera persona es diferente. Así que bueno, tenemos 15 minutos para conversar, intentar responder preguntas del público que nos están llegando desde diferentes vías, ya sea a través de preguntas y respuestas del Zoom, así que los invitamos a seguirlas haciendo a través de Facebook Live y bueno, y hoy día llegan por WhatsApp y hasta por señales de humo nos llegan, así que vamos a tratar de ir resumiendo algunas preguntas. Quizás lo primero, y considerando, Roberto, que hay algunos pacientes, padres de pacientes que están conectados, y esto genera muchas expectativas en las familias, el tema de la terapia gênica. Hoy ya se ha instalado la idea en muchos profesionales, pero particularmente en las familias,
de que la terapia génica es el paso final y la terapia curativa para estas enfermedades. ¿Cómo preguntarte una pregunta quizás un poco más íntima? ¿Cómo le explicas tú a tus pacientes qué significa que se desarrolle una terapia génica para alguna de las enfermedades que tú ves, que vemos todos los que estamos hoy día aquí conectados? Por ejemplo, por mencionar una patología frecuente de fenilketonuria. ¿Cómo le explicas tú cuando una mamá de un paciente con fenilketonuria te pregunta por terapia génica? ¿Cómo alguien que tiene tu experiencia, cómo se lo explica a una familia? Y para las familias que están aquí presentes, ¿cómo explicarles qué es la terapia génica en términos de expectativa? ¿Es realmente la terapia definitiva? ¿Es realmente una terapia curativa? ¿Qué riesgos puede tener? ¿Cómo se lo explicas tú de una manera más coloquial? Gracias, Francisco. Es una pregunta muy importante porque la manera con que se colocan las expectativas es fundamental para se poder después tener una relación buena con la familia. Y, en primer lugar, no hay una terapia aprobada para enfermedades metabólicas hasta el momento. Son todas experimentales. Entonces, lo que lo colocamos es lo que se conoce sobre lo que tenemos, que es, vamos a reemplazar el gene que está deficiente, vamos a utilizar un vector, pero el vector va a cargar un número limitado de copias de este gene, que no sabemos si eso va a ser suficiente para curar la enfermedad. No sabemos si van a haber reacciones al vector. No sabemos si el vector va a se expresar por un largo plazo, así que hay muchas incertidumbres en relación a la terapia génica. Pero decimos que es el tratamiento que más se aproxima de una cura, digamos, porque si el problema es el defecto en el gene, vamos ahora a transferir un gene que no tiene el defecto y que por ahí va a poder reemplazar el gene con el defecto y hacer su acción. Pero hay que ser, pienso que hay que ser muy cauteloso en relación a la expectativa, porque en verdad no sabemos lo que podemos esperar de una terapia. Hay muchas dudas en relación a la dosis, a la frecuencia, si eso es para toda la vida o si hay que hacer de tiempo en tiempo, las reacciones. Entonces, hay que ser cauteloso, pero optimista. Lo que nuestra postura tiene que ser de un optimismo cauteloso. Por ejemplo, este paciente que lo tratamos en Porto Alegre, que ahora tiene 3 meses y una semana de tratamiento, va a ser una inmunosupresión por 12 meses. Eso es algo siempre que nos deja con mucha cautela sobre esto, porque siempre es un riesgo, especialmente en términos de pandemia y todo. Então, eu diria, otimismo cauteloso seria a mejor manera de hablar con la familia. Muchas gracias, Roberto. Acá hay otra pregunta que, bueno, yo creo que con el tema de la pandemia y los plazos respecto a las vacunas, de los que se habla mucho en la televisión hoy día, ¿cierto? De cuándo va a haber una vacuna para el coronavirus. Respecto a la terapia génica también, yo creo que se generan muchas expectativas cuando aparece una noticia. Aquí nos hacen una pregunta, por ejemplo, de si un primer paciente con fenilketonuria que comenzó en Inglaterra en octubre del 2019, preguntan cuándo hay que esperar para que esta terapia se apruebe. O sea, la pregunta es, ¿cuáles son los plazos desde que se inicia una investigación en terapia génica hasta su potencial aprobación? ¿Son los mismos plazos que una vacuna, por ejemplo? ¿Son plazos diferentes? ¿Son más largos? ¿Son más cortos? ¿Cómo le respondemos eso? Gracias, Francisco. Hay una presión muy grande, claro, para que eso llegue luego a ser aprobado y las personas puedan utilizar. Pero yo diría que en terapia génica los plazos son más largos que en medicamentos normales, porque como se está lidando con el material genético, se hacen pocos pacientes, se espera un tiempo de observación entre un paciente y otro para decidir seguir con el estudio. Por ejemplo, vamos a hacer un paciente y después tenemos que esperar 60 días observando el paciente para después hacer el próximo. Un estudio normal se empieza ya
em uma semana com 10 pacientes, 15 pacientes, porque então há mais cautela em relação à terapia génica e por isso os plazos são um pouco mais alargados. Pero hay, por otro lado, hay mucho interés de las familias, de los gobiernos, para que la terapia génica se desarrolle, porque por ahí puede ser algo que puede sustituir terapias de costo muy alto y también terapias que tienen que se administrar, por ejemplo, toda semana y son, claro, si tienen una terapia que es una vez para toda la vida, es mucho más conveniente. Pero el tema de costo ainda es un tema delicado y hay ejemplos de que tal vez la terapia génica no sea una terapia muy accesible. Así que hay una discusión sobre eso también. Gracias, Roberto. Roberto, acá hay un par de preguntas respecto a cómo acceder a un estudio clínico de terapia génica, entendiendo que a diferencia de, bueno, ya para drogas de alto costo suelen ser estudios clínicos con pocos centros, ¿cierto? Y en terapia génica probablemente son menos centros aún. Aquí hay un par de preguntas. Una que hace la pregunta respecto a eso, ¿cómo se puede acceder a un protocolo de terapia génica? ¿Dónde uno puede encontrar esa información? Y otro que pregunta respecto, quizás podríamos generalizar, respecto a criterios de inclusión. ¿Por qué son tan estrictos? Alguien pregunta por qué en el protocolo de MPC2 no se aceptan mujeres si ya hay pacientes mujeres diagnosticadas con MPC2. Entonces, dos preguntas en una. Criterios de inclusión, exclusión tan estrictos, particularmente ese, y cómo acceder entonces a un protocolo de terapia génica hoy día. Está bien, muy buenas preguntas. La primera sobre cómo acceder. Hay pocos centros porque para tener las condiciones de hacer un estudio de terapia génica hay condiciones tan restrictas que son pocos centros que pueden se habilitar. Por ejemplo, tenemos que tener un laboratorio de manipulación de vectores que sea aprobado con un nivel de seguridad muy alto, y eso limita mucho a los centros que pueden hacer. Los profesionales, los miembros del equipo de investigación clínica, los participantes tienen que tener un entrenamiento especial. Nosotros tuvimos que enviar varias personas a Estados Unidos para se entrenar, para poder hacer participar de la investigación. Así que es algo muy delicado, muy especial y por eso hay pocos centros. Y eso limita el número de pacientes. Y también ahí entra la otra pregunta, los criterios de inclusión. Son pocos pacientes que son sometidos a la terapia génica por cuestiones de seguridad y por cuestiones también porque es algo muy especial, muy costoso para hacerlo. Entonces son pocos los pacientes que ingresan en el protocolo y los criterios de inclusión son muy estrictos porque quieren que, como son pocos pacientes, tienen que tener una cierta seguridad que los resultados pueden ser comparables. Así, por eso no se incluyen mujeres como MPS2, porque eso sería una variable difícil de controlar. Se incluyen hombres que tienen un determinado fenotipo, una edad con limitación mínima y máxima muy estricta. Y ahí por ahí se tiene una muestra más homogénea para se llegar más rápidamente a una conclusión. Si se alarga mucho el ingreso de los criterios de inclusión, va a ser retrasar mucho para llegar a una conclusión porque la muestra va a ser muy heterogénea. Un poco por ahí, por reducir la heterogeneidad de la muestra, y hay que hacerlo en pocos centros por las limitaciones de las exigencias de los protocolos. Muy bien. Roberto, aquí nos preguntan edición genómica versus terapia génica para el futuro del tratamiento. ¿Ambas son técnicas complementarias? ¿Una mejor que la otra? Excelente pregunta. Eu penso um pouco por aí, porque vão haver enfermidades que o melhor vai ser edição genômica, vão haver outras enfermidades que o melhor vai ser terapia génica. Eu penso que são complementares. A edição genômica está mais jovem que a terapia génica
y muy promissor, pero ainda em período de aprendizado de quais são as melhores técnicas, os melhores vetores, os melhores locais para inserir o gene. Assim que estamos aprendendo muito em termos de edição genômica, pero penso que isso vai ser um processo mais rápido de desenvolvimento, a edição genômica, do que foi a terapia gênica com seus 30 anos de processo. Vai ser mais rápido, pero eu tenho a ideia que vai ser complementar. Dependendo da situação, vai se utilizar edição genômica ou terapia gênica. Assim como em terapia gênica, dependendo da situação, se utiliza um vetor retroviral ou um vetor adeno associado. É algo que vai depender muito do objetivo da terapia, do tecido, da afectação, por aí. Perfecto, muchas gracias, Roberto. Aquí me echaron de menos en tu diapositiva de estudios clínicos para mucopolisacaridosis. ¿Por qué no estaba la mucopolis 4A o B? ¿Por qué no estaba el morquio? ¿No hay estudios clínicos para morquio de terapia génica? Eu penso que não há, pelo menos registrados em clinicaltrials.gov, não há estudos de morquio até o momento em humanos. Há muitos estudos em modelos animais, sim, pero estou me referindo a estudos em pacientes. Penso que não, pero pode ser que isso foi do início do ano que esse paper publicou esse survey. Pode ser que de lá exista alguma coisa mais nova. Perfecto. Roberto, hay una pregunta que yo no te puedo dejar de hacer por interés personal. Tú lo mencionaste algo respecto a eso. ¿Cómo resolvemos el tema del costo no solamente la terapia génica, sino que de las drogas de alto costo? ¿Cómo ves tú, que tienes una visión tan global del problema, que esto se puede solucionar? Porque estas terapias se generan en países desarrollados, muchas veces nuestros pacientes participan de los estudios clínicos, pero cuando les toca a nuestros gobiernos hacerse cargo, tienen que pagar sumas de dinero que son imposibles de cubrir para países como Brasil o Chile, que quizás están en una situación un poco más privilegiada que otros países en Latinoamérica, y para qué decir en otros continentes. ¿Cómo resolvemos ese problema global del acceso a drogas de alto costo? ¿Cuál es tu visión? Me encantaría escuchar tu opinión hoy día. Graças, Francisco. Esse tema é algo realmente muito sensível, porque penso que não podemos utilizar para enfermidades raras a mesma matemática que se utiliza para as enfermidades comuns, que se hace um estudo clínico, se vê os custos de desenvolvimento de uma medicação e depois se divide o custo com os pacientes que vão utilizar a medicação. Isso funciona para diabetes, para hipertensão, mas não funciona para mucopolissacaridose ou enfermidade Fabry, porque são poucos pacientes. E se vai a compartilhar o custo, que é muito grande, o custo de desenvolvimento, se vai compartilhar o número de pacientes, isso não vai ser um número muito alto, e isso estamos vendo agora com vários exemplos, como a atrofia muscular espinhal, e que é um número que os sistemas de saúde não suportam. Assim que há que ter uma matemática distinta para enfermidades raras. Penso que há que sentar-los na tabla, os pacientes, os governos, os fabricantes e os acadêmicos, e chegar a uma fórmula de cálculo de custo que seja algo razonável, especialmente para países em desenvolvimento. Mas eu penso que com este desenvolvimento da terapia gênica, que esses preços tendem a decrescer progressivamente, porque há muitos sistemas, e a edição genômica, particularmente, tem um custo aparentemente mais baixo em termos de produção científica do material, e penso que isso vai cair. No momento é um pouco, como em português se diz, assustador o custo, pero penso que isso neste momento haveria que colocar todos os interessados e chegar a um acordo e uma matemática distinta para enfermidades raras, e a largo prazo penso que o preço vai tender a baixar com as descobertas de terapia gênica, de edição genômica, das múltiplas alternativas, e o investimento que os governos podem fazer em seus próprios
laboratórios, porque especialmente edição genômica não é algo que está fora do alcance de um país como Brasil ou como Chile. Muchas gracias, Roberto. Bueno, son las 4:59 y la verdad es que para nosotros el tiempo es muy importante. Entendemos que todos tienen muchas cosas que hacer. Ahora pasamos de una videoconferencia a otra, así que nuestra intención es partir a las 4:00 hora de Chile, para terminar a las 5:00. Así que no nos queda más que agradecerte, Roberto, una vez más. Creo que fue una más de tus brillantes presentaciones. Para nosotros, como ya te lo dije, lo vuelvo a reiterar y no me cansaré de reiterarlo, es un orgullo tenerte en nuestro grupo de enfermedades metabólicas latinoamericanos. Creo que lo vuelvo a decir, un orgullo trabajar contigo y compartir contigo este tipo de instancias, por ejemplo, donde uno cada vez que te escucha aprende una enormidad. Así que te agradecemos una vez más y bueno, y dejamos, llegamos hasta aquí con la presentación y dejamos a nuestra voz en off para que nos haga algunos anuncios. Gracias, Roberto. Gracias. Placer. Les agradecemos su participación y en el caso que su pregunta no haya sido contestada, puede escribirnos al email leminta.chile@gmail.com y los dejamos invitados para el próximo seminario web agendado para el día 11 de noviembre, titulado BLCAT for Newborn, Screening to Treatment, New Challenger and GMDI Nutrition and Toolkit, dictado por el Dr. José Abdenur y doctora Mary Sowa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima sesión.